Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa. Eu vou passar alguns recadinhos da casa e aí a gente vai dando sequência. Então, a primeira coisa que a gente pede é desligar o celular. Agora é nosso momento. Deixa o celular e quem quiser falar com a gente, esperar um pouco. Que agora é hora da gente se harmonizar, que é um pouquinho de paz, né? A gente pede para chegar na casa por volta de umas 20 para as 8, né? 20 minutos antes de iniciar. Que é para dar tempo de chegar, tomar um passezinho com calma, né? Sentar, se harmonizar, para ficar mais tranquilo. Temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno ele é feito quando a gente começa a vir na casa. Que aí é uma conversa com um de nós. Aí é só dar um nome lá na frente para agendar. Para conversar sobre o que a senhora conhece do espiritismo, o que a senhora veio buscar, o que a senhora pretende, se tem alguma coisa que a senhora quer falar. Isso geralmente é feito a cada 8 semanas, mas se nesse intervalo, depois da primeira entrevista, quiser passar, precisar passar, conversar, tirar alguma dúvida, é também só falar com o pessoal lá da frente que faz o agendamento. Pedimos para quem tem vícios de álcool, drogas, fumos, comida demais e carnes no dia de vir na casa, para que pelo menos para os vícios de produtos de álcool, drogas e cigarro, 2 horas antes, e tentar fazer uma refeição mais leve. A refeição mais leve também porque a gente fica sentadinho vendo a palestra e todo mundo sabe, né? Às vezes a gente come um pouquinho demais, se sente um pouquinho mais incomodado. A gente já passou aí 4 dias de pegar 50 gramas de chocolate, de bacalhau, de carne, enfim, né? Mas é só para que a gente possa estar um pouquinho mais leve para facilitar o tratamento da espiritualidade. Pode ficar à vontade. A palestra, ela faz parte do tratamento. Muita gente vem na casa espírita e acha que o tratamento é só o passe. Mas é na palestra que a gente faz entendimento da nossa reforma íntima. Nós conversamos sobre o Novo Testamento, porque o Evangelho de Kardec ele é baseado no Novo Testamento. Então, a gente conversa um pouquinho sobre as passagens bíblicas que estão relacionadas aos textos, nós conversamos sobre os textos que são estudados pelos palestrantes para vir conversar. E é nesse momento que a gente faz uma reflexão, que a gente aprende, que a gente vai se melhorando e a gente vai contribuindo com o nosso tratamento. Nós vivemos de doações, então se vocês tiverem doações de qualquer coisa para a gente colocar no bazar, é através dessas doações que a gente reverte os valores para os pagamentos das despesas da casa. Então, às vezes a gente tem um sapato, uma roupa, alguma coisa, né? A gente sempre faz uma geralzinha, às vezes, né? Acaba ajudando, porque aí as pessoas compram e a gente faz assim. Inclusive, a semana que vem, dia 3 de maio, nós vamos ter o bazar do Dia das Mães. Começa acho que às 9, né? Às 9 da manhã. São peças novas, tem bastante coisa, dá para comprar presente, então estão todos convidados. Temos uma caixinha de madeira ali na frente, onde vocês podem colocar o nome de pessoas que estejam doentes, que não estejam bem, que precisam de oração. Também de desencarnados, né? Aí a gente pede para colocar o nominho no papel, a intenção da gente para essa pessoa. E é bom discriminar se a pessoa está encarnada ou desencarnada no papel. Temos os cursos da casa, que são gratuitos, então se vocês tiverem interesse, dá um nominho também lá na frente para as pessoas e o pessoal entra em contato. O bazar é no dia 4, corrigindo, o bazar é no dia 4 de maio. Porque dia 1º é numa segunda, é no domingo. O dia 1º é quinta, sexta, então é no domingo que vem, né? O bazar. Tá? Temos isso, os cursos, o bazar, temos o folheto de Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é muito importante para a limpeza da nossa casa, das energias. A gente escolhe um dia, faz a prece em voz alta, tem o folheto explicativo lá para as meninas. Se tiver qualquer dúvida também, é só procurar a gente, que a gente ajuda vocês a fazer, que é muito importante. Quando não dá para vir para casa, ou tiver algum parente que mora longe, que quer compartilhar, temos as lives que são transmitidas ao vivo, terças e quintas, no horário das 20 horas, quando a gente começa.
e no domingo às 10h30. Então agora nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, com saúde, juntos, reunidos, para essa casa de oração, para que podemos ouvir sobre o Cristo, sobre as passagens, aprendermos mais, nos evoluirmos. E assim vamos pedindo a espiritualidade que nos abençoe, nos proteja e que possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos e do tratamento que faremos hoje. Que assim seja, graças a Deus. E a Fabiana vai fazer a palestra de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer, né, encontrá-los aqui. Tem algumas pessoas que a gente vê com frequência. Então, mais uma vez, bem-vindos. E a gente sabe que essa parte que a gente está aqui refletindo, está conversando, faz inclusive parte do tratamento. Quando a gente está aqui pensando, a equipe espiritual está tratando, não só aqui, como também quem está concentrado em casa, participando, acompanhando. Afinal, a gente sabe que para a espiritualidade não tem parede. Isso às vezes é um problema para algumas pessoas, né? Que eu falo, ixi, agora? Vão lá na minha casa? Vão lá enquanto eu estou dormindo? Sim. Né? Afinal, nós estamos dentro de uma casa espírita, não é isso? Ou será que alguém bateu na porta errada? Vixe, bati no lugar errado. Não, no lugar certo, não é? E aí, quando a gente fala que nós estamos dentro de uma casa espírita, nós vamos refletir sobre os ensinamentos trazidos à luz da doutrina espírita. Que diz, é claro, que a gente sabe que quando a gente vai refletir sobre a doutrina espírita, a gente entende que os males que nos acometem são de responsabilidade de quem? Né? De quem que é a culpa do mal que me acomete? É do outro, é do vizinho, né? É do governo, Claro, todos têm a sua responsabilidade, mas a grande maioria das causas é consequência dos nossos próprios atos, das nossas atitudes. E aí, no capítulo que a gente vai refletir hoje, está lá no capítulo 82 do livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel traz uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas. Só para a gente recordar um pouquinho, quem foi Paulo, né? Quem que é esse cara que Emmanuel traz aí para refletir? Paulo foi alguém que não viveu ao lado de Jesus. Ele não estava ali junto dos apóstolos, caminhando, vendo, né, o exemplo de Jesus. Tanto que Paulo começou a falar sobre Jesus 50 anos depois que Jesus já tinha partido. Certo? E aí, é claro que Paulo de Tarso antes tinha um outro nome. O nome dele era Saulo. E é Saulo de Tarso porque antigamente as pessoas não tinham nome e sobrenome que nem a gente hoje, né? Era Saulo que vinha da cidade de Tarso. Então, Tarso hoje é o lugar onde fica a Turquia, atualmente lá na Turquia. Então, se fosse nos tempos de hoje, seria Saulo da Turquia. E lá, ele era alguém que teve uma vida mais abastada, não era uma pessoa pobre, estudou com pessoas, né, de grande cultura, inclusive estudou com pessoas que perseguiam o cristianismo, que eram contra a ideia do cristianismo. Sabe que Jesus era mais um, né? Mais um, hoje em dia seria mais um youtuber aí, mais um propagador de fake news que está aí querendo ganhar curtidas. E a gente sabe que não era essa a intenção de Jesus. Ele veio trazer uma lei, que eu falo uma lei 2 em 1. Qual foi a lei que Jesus trouxe para nós? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Era isso que Jesus pregava, o amor ao próximo. Só que tem gente que achou que isso era questão política, né? Ah, eu quero ganhar voto, tá querendo tomar o reino. Inclusive, Judas entendeu dessa forma, né? Judas entendeu que Jesus queria, na verdade, era tomar o reino para si. Antigamente, tá? Eu me lembro quando eu era criança, que era muito comum ver no sábado de aleluia acontecer o quê? Malhar o Judas. Né? Malhava-se o Judas.
Então tinha muita gente que fazia bonecos, né? E depois saía chutando, queimando, malhando Judas, né? Malhar era ofender mesmo, maltratar a figura de Judas. Mas nós, espíritas, temos um entendimento diferente do papel de Judas, né? Qual que era o papel de Judas naquela época? Né? Ele entendeu errado? Sim. Ele compreendeu errado qual é o reino que Jesus pregava. Porque Judas entendia que Jesus tinha que ser desafiado para tomar o reino. Porque ele viu Jesus fazer muitas coisas inacreditáveis. Ele viu Jesus curar cego, transformar água em vinho. Já pensou a gente ver isso no dia de hoje? Eu sempre brinco que hoje Jesus teria, né? Isso não daria muito certo. Porque muita gente ia querer usar isso e falei, poxa, eu quero isso para mim. Vou contratar Jesus, vou montar uma adega e vou ficar milionária. Né? Imagina que beleza, vou encher várias garrafas de água e vender como vinho. Tem gente que faz isso ainda hoje, né? Mas, no caso, Jesus veio, né, transformar água em vinho legítimo. Porque, na verdade, era a cultura do local, né? Servir vinho. E Jesus fez isso bem no comecinho, né, das suas pregações, onde ele, na verdade, fez aquilo lá como um favor, né, de uma festa, a pedido da sua mãe, e ele disse que resolveria, pediu para encher todos os galões de água, e minutos depois estava tudo cheio de vinho. Claro que isso foi contado depois internamente, né? Poucas pessoas souberam de fato ali que foi Jesus que fez aquilo. Mas pensa como é que seria isso hoje, né? E claro, por que será que Jesus fez todas essas obras? Todas essas coisas que pareceram depois gigantes? No capítulo que Emmanuel traz, né, dessa carta de Paulo aos Gálatas, então, como estava falando de Paulo, né, ele se transformou. Ele era alguém que perseguia Jesus e depois teve uma grande revelação. Ele teve um encontro, né, com o Espírito de Jesus, que deixou cego por 3 dias e transformou o seu espírito completamente. Ele entendeu que ele estava perseguindo alguém que o amava de forma muito verdadeira. Então, quem de hoje, né, quem de nós poderia dizer que ama aquele que nos ofende? Será que se a gente leva um golpe ou é assaltado, ou até mesmo de uma forma mais trágica ainda, né, sofre um atentado à vida, ou alguém nos ofende de forma direta, eu vou chegar para a pessoa e dizer, nossa, eu te amo tanto, por que você me ofende? Né? Ele precisava de uma elevação espiritual muito grande para isso, e foi isso que Jesus fez com Saulo na época, e depois que ele entendeu o quanto Jesus o amava de verdade, ele passou, e disse que não era mais digno de ser chamado de Saulo, né? Não tinha porquê, porque Saulo era um outro homem, né? Ele passou a se chamar Paulo para poder divulgar, e a partir de então ele passou a divulgar o cristianismo como nenhum outro apóstolo tinha feito. Tanto que ele se considerava um dos discípulos de Jesus. Mas, por onde ele passava pregando a palavra de Jesus, muita gente dizia, mas quem é você? Você não é um dos 12, você não esteve com Jesus. Mas foi com certeza Paulo aquele que mais compreendeu, ou melhor compreendeu, os ensinamentos de Jesus, sem nunca ter estado de fato ao lado dele, caminhado junto com ele ou presenciado tudo que ele fez. Tudo que ele conta para os outros foi o do que ele ouviu dos 12. Tudo que ele conversou com os apóstolos e começou a contar então a história de Jesus, quem era, e teve uma revelação, né? A sua mente abriu de uma forma para o entendimento do que era Jesus e da palavra que ele trouxe de uma forma como nenhum dos outros tinha feito antes. Então, Paulo traz essa reflexão e ele escreve uma carta, né, aos Gálatas, escrevia cartas às cidades, às regiões na época, daquelas pequenas comunidades que iam nascendo de cristãos. E nessa carta, ele lembra a importância da pequena obra. Para a gente ter uma ideia, alguns exemplos do quanto isso é importante, vamos lembrar da obra que ninguém dava nada. Por exemplo, a primeira ação da vinda de Jesus. Como é que Jesus veio ao mundo? Pelo que a gente sabe da história,
Jesus veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, não é isso? Um estado nosso simples. Isso porque naquela época era época de recenseamento, censo, né? Como a gente teria hoje. Só que naquela época não eram os recenseadores que batiam à nossa porta para perguntar o que as pessoas tinham na casa, onde moravam, não. Naquela época, o censo era feito nas cidades e as pessoas que nasceram em certas cidades, eles tinham que voltar para sua cidade de origem para responder ao censo, né? A pesquisa lá, recenseamento. Então, imagina a gente aqui, eu nasci na Bahia, eu nasci no Rio Grande do Sul. Então, se eu estou aqui em São Paulo, na época do licenciamento, eu teria que voltar para minha cidade para poder prestar contas para o governo. Então, naquela época, né, José e Maria foram fazer isso. Só que Maria estava prestes a parir, estava para ganhar o seu filho, né? Para nascer, ela não tinha ideia, né? Claro que ela já tinha tido revelações, né, de espíritos iluminados que deram a ela e ao João uma ideia de quem seria aquele bebê, mas é claro, eu acho que eu sonhei, né? Toda mãe acha que seu filho é maravilhoso, né? Espetacular, é um ser divino que vem na Terra, o que não é mentira, mas Maria, então, e José foram até Nazaré para responder ao censo. E chegando lá, em Nazaré, imagina quantas pessoas não tinham voltado para Nazaré para poder responder ao censo. E é claro que todas as estalagens, todos os hotéis e pousadas, todos, né, os lugares para receber essa população estavam todos lotados. E eles chegaram, já era de noite, bateram em vários estalagens, não tinha lugar, não tinha vaga em lugar nenhum, estava tudo lotado. E até que chegaram num lugar e ele falou, olha, não tem. Mas aí o José desesperado, mas a mulher tá para ganhar neném a qualquer momento. E esse senhor ofereceu lá no estábulo, falou, olha, tem um lugar ali, né? De repente dá para se acomodar, é um teto pelo menos. Já agradeceu e foi naquele lugar modesto, humilde, sem luxo, sem conforto quase nenhum, que Jesus nasceu. Mas quem foi aquela mulher? Será que a gente pensasse hoje e fala, nossa, Maria vai parir, né? Vai dar à luz a Jesus. Não, tem que ter um hotelzinho de estrelas, né? Uma cama confortável para vir, né? O nosso Salvador. Claro que naquela época Maria não tinha ideia disso e ninguém naquela época também tinha noção de quem é que estava chegando. Então começa aí o primeiro exemplo, né, de Maria, que teve seu filho num lugar sem nenhum conforto, sem nenhum luxo, muito modesto, e uma grande mulher que até hoje muita gente se espelha na força dessa mulher, que teve que ver seu filho ser crucificado, né, perseguido, aos 33 anos de idade. Então, quem aqui, por exemplo, já perdeu um filho, né? Perder não, né? Devolveu seu filho antes da hora, né? Que a gente fala que pela ordem natural os filhos vão depois de seus pais, né? Mas só quem de repente viveu essa dor pode entender a dor de uma mãe que teve o seu filho devolvido nos braços de Deus de uma forma muito cruel. Porque Jesus foi torturado antes de morrer. Foi condenado, foi julgado, vamos dizer que ele era, né, um falso, tantas outras coisas, e uma mulher que serviu de grande exemplo. Então, quem é que diria que naquela ação tão simples, e hoje, quando a gente vai reproduzir o presépio, o que se representa? Aquela ação modesta, aquela pequena ação, aquela pequena imagem, aquela cena muito modesta, simples, que virou, né, foi para a história, foi marcado para o resto da existência, né? Enquanto se falar de Jesus, vai se lembrar da manjedoura. Um negócio simples, né? Então, uma pequena ação, que a gente às vezes não dá importância, vai virar, com certeza, uma grande obra. E é isso que Emmanuel lembra dessa carta de Paulo, que ele fala para a gente não se preocupar em fazer grandes coisas. Às vezes, a gente se pergunta, a gente para se perguntar, o que eu vim fazer na Terra? Tem muita gente que procura a casa espírita, inclusive, para querer saber qual é a nossa missão na Terra. Ai, será que a minha missão é abrir o centro, né?
fazer um projeto de caridade, arrecadar fundos. Se você pode fazer isso, faça. Mas essa com certeza não é a missão principal, ou talvez a mais importante de todos nós. Qual seria a missão? Qual é o papel de cada um de nós? Emmanuel lembra isso, para a gente não se preocupar em querer fazer grandes coisas. Chico Xavier lembrou isso. Ele fala, Jesus não pediu para que a gente escalasse o Monte Everest. Alguém que já escalou o Monte Everest? Talvez alguém aí, né, na internet tenha, né, escalado alguma montanha gigante, tenha se desafiado, né, que vale um desafio pessoal para quem quer, para quem pode, para quem acha que é necessário. Mas não foi isso que Jesus pediu para nós. O que foi que ele pediu para a gente? Ama ao próximo como a ti mesmo. Não parece simples? Parece uma atitude modesta? Mas será que é fácil amar ao próximo? Assim? Quem é o próximo, em primeiro lugar, né? Como é que eu vou amar o meu próximo? Quem são os meus próximos? Claro que o próximo mais chegado é aquele que a gente convive todo dia. Certo? E que a gente às vezes ama mesmo não concordando, mesmo sofrendo injustiças, a gente ama. Porque está ali junto com a gente. O tempo todo, a gente viu crescer, a gente viu nascer, os nossos familiares, e a gente ama mesmo às vezes é discordante. Porque a gente odeia também, né? Mas essa parte a gente tem que arrumar. Certo? Mas, e principalmente esses que a gente não ama tanto, que a gente é desafiado. Né? E é uma obra pequena se a gente pensar, né? É um todo dia. É uma coisinha que a gente tem que fazer um dia de cada vez. E se amar ao próximo. Então, Emmanuel lembra desse desafio diário de uma obra, às vezes, pequenininha, que vai fazer uma grande diferença. Um outro exemplo que a gente pode ver na comunidade, né? O nosso dia a dia. Se a gente anda de metrô, de ônibus, ou até às vezes numa fila, em qualquer lugar, o que a gente mais vê hoje em dia? Restaurante, você vai comer fora com a sua família. O que é que você para? Se você não tiver esse costume, e você estiver em algum lugar público, para e observa o que as pessoas fazem enquanto esperam. O que elas fazem? Celular. Não é isso? É o que a gente mais vê. O dedinho correndo, não é isso? A pessoa ali no celular, ou ela tá vendo, sei lá, as redes sociais, ou ela tá num joguinho. Não é? Não é? Grande maioria. Ou tá ali no áudio que é para todo mundo ouvir, né? Trocando os áudios para todo mundo ouvir. E tem coisa que eu já ouvi, gente, no metrô, que eu falo, misericórdia, gente. A pessoa esqueceu que ela tá no metrô, que ela tá dentro do ônibus, né? Porque são conversas mais íntimas, às vezes, né? E a pessoa, não, parece que ela, como se ela estivesse dentro de uma bolha e que ninguém estivesse ouvindo aquilo. Mas, né? A gente sabe que são fases da humanidade, né? Que a gente espera que passe. A gente não vê ninguém lendo um livro mais hoje em dia. Então a gente pode tomar atitudes diferentes. Por que isso? Se você parar para observar, se você tiver essa rotina, né? Se isso for uma rotina sua, você parou e falou, nossa, é verdade, todo mundo no celular aqui, não tem ninguém lendo um livro. Vou pegar um livro que eu prometi que eu ia ler esse ano. Prometi que eu ia ler um livro por mês. Já estamos no fim de abril, eu não li nem uma página, né, na internet. Não, vamos começar a cumprir a promessa. Vou pegar um livro, porque a leitura, gente, ela é salvadora, ela liberta a gente de uma porção de escravidão mental. Então, pega um livro, certo? Tem vários livros, aqui a gente tem livro para emprestar. A gente tem livro para emprestar aqui, ó, né? Tem livro que você quiser, mas eu não consigo levar. Não, tem livros que são gratuitos, inclusive, para baixar na internet. Certo? Tem a Biblioteca Espírita, Biblioteca Virtual Espírita, tem vários livros que você pode ler de graça. Certo? Leia. Se você parar um dia, se tiver nessa rotina, e começar a levar um livro no ônibus, ou no metrô, ou numa fila que você costuma esperar, às vezes, né? Em alguns momentos, esperando uma consulta, que hoje em dia, né? Você não vai marcar, você vai para uma consulta,
seja ela no serviço público ou no privado, é sempre uma eternidade, né? Algumas horas, pelo menos, de espera. Leva um livro. Se você faz isso com frequência, você vai perceber que você começa a ler e aí você vai ver que na semana seguinte tem mais alguém com o livro na mão. Depois tem mais uma terceira pessoa também com o livro na mão. Porque os bons exemplos contagiam. Se a gente procurar até na internet vídeos assim que falam, né, exemplos que contagiam, a gente tem vídeos motivacionais, inclusive, que falam que vem e mostra o seguinte: uma pessoa que saiu do local de trabalho, estava chovendo, e ela fez o quê? Viu outra pessoa querendo sair na rua, o que ela foi lá e fez? Abriu o guarda-chuva e compartilhou o guarda-chuva com uma pessoa qualquer na rua. E andou e ajudou a pessoa a atravessar até pegar o ônibus. Aquela pessoa que foi ajudada pelo guarda-chuva, dentro do ônibus, ela está tão tocada pela boa ação que recebeu, que ela percebe alguém que precisa sentar, uma pessoa, né, de mais idade, ou uma mulher grávida, ou uma pessoa que ela percebe que tem mais necessidade de sentar do que ela vai levantar e vai ceder o lugar. Porque ela foi tocada pela boa ação. Essa pessoa que teve um lugar cedido, na hora que desce, percebe alguém ali pedindo esmola, ela fala, puxa, eu tenho, né, vou dar um trocado para essa pessoa. Né? Ou tem gente, por exemplo, que vai lá, deixa eu comprar umas esfirras para aquela pessoa, né? Tá com fome, ela vai lá e compra meia dúzia de esfirras para doar para aquela pessoa. Aquela pessoa, mesmo necessidade, ela percebe que tem outro amigo também com necessidade e vai lá e divide com alguém. E assim o bom exemplo vai contagiando. E aí a gente percebe como uma simples ação, que parece muito modesta, sem pretensão nenhuma, que começou lá com alguém que ajudou, com um guarda-chuva, alguém a não se molhar até entrar no ônibus, que corrente do bem que ela criou. Que onda gigantesca essa primeira pessoa criou de boas ações. Emmanuel lembra muito disso nesse capítulo. Porque às vezes a gente não tem ideia de como as nossas atitudes, elas vão refletir lá na frente, sem que a gente possa imaginar. Será que Maria, mãe de Jesus, tinha ideia de como aquela atitude simbólica de ter seu filho na manjedoura ia servir como exemplo de humildade para toda a humanidade por tantos anos? Por mais de 2000 anos, se fala desse exemplo de humildade? Nunca imaginaria. Então, ele lembra para a gente não querer achar ou procurar na nossa vida fazer grandes obras. Se ela estiver no nosso caminho, se for do propósito de cada um de nós realizar grandes obras, elas virão, elas acontecerão. Mas o mais importante para o ser humano, de todos nós, que é o nosso propósito de vida, é evoluir, é se melhorar. E como é que a gente ensina? A gente não quer que as outras pessoas também sejam assim? É ou não é? Mas não adianta, vou dar outro exemplo. Adianta um pai falar para o seu filho que vai acabar com ele se pegar ele fumando com um cigarro na boca? A gente vê isso às vezes. Um pai que diz para o filho, fumando um cigarro, se eu te ver com um cigarro na boca, eu te arrebento. Eu já vi muito disso em escola, provavelmente, né, como professor. Muitas coisas assim. Adianta, né? Só falar? Não. A gente tem que exemplificar. E é claro, a gente se cobra, né? Eu estou aqui falando, mas sou a primeira pessoa que saio daqui e vou falar, mas acabou de falar aquilo lá, vai fazer diferente? Teve um dia, inclusive, que eu estava com meu pai, né? Acompanhando meu pai numa consulta médica. E aí, é sempre uma eternidade, gente. Não sei vocês, mas toda vez que eu vou numa consulta, são algumas horas, né? Pelo menos vários minutos, aguardando. A gente tem que chegar mais cedo, né? Porque nada é tudo tão perto. Chega mais cedo, espera, aí a hora atrasa. Então, são pelo menos, vai com sorte, meia hora de espera, né? Levei um dos meus livros, né? Que a gente lê, tava lá lendo. E era um livro meio grosso, assim, né? Eu tava lá lendo ele, né? Ali. Aí passou uma senhorinha, junto com seu marido, dois senhorinhos já de certa idade. Ela passou, olhou assim pra mim, arregalou um olho.
Ai, você vai ler esse livro todo? Eu falei, eu pretendo, né? Eu tô na intenção aqui de terminar ele. Ai, que bom, né? Ela, assim, eu acho que ela ficou tão chocada de ver alguém lendo um livro, né? E daquela grossura, que depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, deve fazer muito tempo que ela não vê alguém lendo um livro, né? Para ficar tão chocada com o exemplo. Coincidentemente, na semana seguinte, eu estava lá com meu pai de novo em consulta e encontrei esses dois senhores de novo. Por acaso, claro que foi uma grande coincidência, essa senhora estava lendo um livro de Chico Xavier, eu estava lendo um livro falando sobre, né, as cartas de Chico, e ela estava lendo o livro espírita. Falei, pode ter sido uma grande coincidência, né? Mas eu achei muito legal, porque talvez o fato dela ter visto alguém lendo um livro, ela falou, puxa, eu também tem tanto livro para ler, né? Eu vou ler também. Tem horas ali esperando, por que não aproveitar? Então a gente percebe que talvez uma pequena atitude pode refletir, às vezes, na ação de muita gente. Mudar a forma com que as pessoas, às vezes, a gente não tem ideia de até onde isso vai chegar. E não é para ter também. Porque o mais importante, e é isso que Jesus, que Emmanuel traz nessa reflexão, que aquilo que a gente faz é de responsabilidade e também da glória só nossa. Porque adianta eu carregar um livro debaixo do braço e não ler? Pode até ser que o fato de eu carregar o livro debaixo do braço, fala para a pessoa, nossa, que livro grosso que ela está levando, imagina que ela vai ler, né? E eu tô com vergonha porque eu não consegui ler um livro de 50 páginas. Nossa, que vergonha, preciso voltar a ler. Certo? Pode até ter refletido uma boa ação, mas se eu não ler o livro, eu não vou ter aquele conhecimento para mim. E eu lembro isso. Das obras que a gente faz, das coisas que a gente faz, elas servem para a nossa evolução, para a nossa glória. Tem um exemplo também de um palestrante que ele fazia palestras em muitas casas, era um palestrante muito famoso, né? Dava palestra para, imagina, tipo de Valdo Franco, né? Que lota lugares, 300, 400, 1000 pessoas para assistir. E ele costumava fazer muitas palestras numa casa mais modesta, e ele percebia que a casa, né, tinha muita gente que frequentava e tinha sempre uma mulher que fazia parte da equipe da limpeza da casa. Então ela estava sempre lá com uma vassoura e uma pá, recolhendo os restos, aquela coisa, tentando manter a casa limpa. E ela estava sempre lá no fundo, lá no fundão, na palestra, né, com aquela vassourinha. Anos depois, né, este palestrante desencarna em situação não muito feliz. Ele se vê numa situação meio perturbadora do lado de lá. E aí ele recebe ajuda espiritual de um espírito mais iluminado. Quando esse espírito se aproxima, ele olha e fala, eu te conheço de algum lugar. Ah, já sei. Lembra daquela casa que eu fazia palestra de vez em quando? Ela falou, é verdade. Ah, que memória boa que o senhor tem, né? E ele falou, nossa, mas você não era a pessoa que fazia a limpeza da casa? Ela falou, era eu mesmo. E aí, claro que em pensamento, ele falou, mas como é que pode ela, que fazia a limpeza da casa, estar numa situação espiritual melhor do que a minha? Eu que fazia palestras. E ele não verbalizou isso, ele pensou isso. E ela, muito modestamente, respondeu os pensamentos dele. E falou, olha, o senhor fazia palestras tão bonitas. E tudo aquilo que o senhor dizia, eu colocava em prática. Eu me esforçava tanto para colocar em prática aquilo que o senhor dizia tão lindamente nas palestras. O que aconteceu, né? Que a gente tira de lição. Ele tirou de lição. Ele não. Ele não colocava em prática. Ele dizia muitas coisas belas, mas não exemplificava. Ele não fazia aquilo. Já que só o fato de falar, né, de expor, ela estava feita, estava tudo certo. Ela não. Ela absorvia aquilo que era dito, aquilo que ela lia, e se esforçava muito para colocar em prática diariamente. O que coloca ela numa situação espiritual muito melhor do que a dele. E aí a gente tira de conclusão o seguinte: quem de nós aqui nunca vai desencarnar?
Alguém? Vai ficar para semente? Matusalém? Eu acho. Né? E infelizmente ou felizmente, todos nós temos data de vencimento. Todos nós teremos um momento em que a gente vai dizer tchau para esse mundo físico e dizer estou de volta para o mundo espiritual. Esse momento vai chegar. E o que a gente faz aqui, enquanto encarnados, é plantar as sementes espirituais para a gente colher quando desencarnar. Não importa se a gente vai receber aplausos, se vou virar famosa na internet. Hoje em dia a molecada não quer ser só famoso na internet, né? Posta isso, mas como é que você fica famoso na internet hoje em dia? É dando palestra? Não. Né? Tem uma porção de canais aí na internet falando sobre as obras de Deus, sobre boas ações, independente da crença religiosa. Tem muita gente falando e dando exemplos de coisas muito boas, mas essas coisas não viralizam. O que viraliza? Dancinha, né? Aqueles absurdos, às vezes, que viraliza. Essas coisas que não trazem, não agregam muito para a nossa espiritualidade. Certo? Então, o que será dessa pessoa na espiritualidade? Que luz que ela carrega? A gente não está aqui para julgar. Porque a gente também não sabe o que o outro faz fora das câmeras. Porque é isso que é mais importante. É o que a gente faz. São nossas ações. Então, o que fica aqui da lição desse capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, o título é A Tua Obra. É isso que a gente vai prestar contas. Do que a gente fez? Hoje, amanhã, depois de amanhã, um dia de cada vez. E a gente pode ser muito grande, sendo pequeno. São as pequenas ações do dia a dia que vão fazer de nós espíritos melhores. É o dizer muito obrigada, a gentileza. Nem que levar um tapa na cara, sabe aqueles dias que você fala, nossa, hoje eu tô com licença poética, porque tudo deu errado, então eu tenho licença poética, eu preciso xingar alguém. Eu falo que o meu grande desafio é o trânsito, gente. O trânsito é algo que me desafia. Porque às vezes o trânsito já tá ruim. E tem gente que fica na internet, lá no celular, no trânsito, a coisa andou, né? O farol abriu, e a pessoa tá lá, né? Assim, a vida é uma maravilha, né? A pessoa não tem compromisso, ela não tem hora para chegar em casa, tá tudo maravilhoso, tudo lindo. É claro que que eu falo, meu grilo falante, minha consciência, né? E quando eu tô para me colocar a mão na buzina e minha consciência fala isso, buzina, né? Você tem um poder, né? O trânsito vai se abrir para você porque você buzinou. E aí, é claro que às vezes a pessoa anda, né, alguns metros, e aí eu volto e paro, e a minha consciência, que eu falo que é o meu irmãozinho do além, que fala assim, isso, viu? E adiantar você ter buzinado para andar 100 metros. Então, filha, relaxa. Põe uma música aí para você ouvir. Coloca um audiobook. Tem tanta coisa boa para a gente ouvir no caminho, às vezes, que a gente não consegue andar. Tem até um livro muito bom para a gente, no Domínios da Obsessão, é uma radionovela, né? É muito legal de se ouvir, é como se estivesse lendo o livro. A pessoa está narrando de uma forma muito teatral o livro, que é bem interessante de ouvir. Então procura lá no YouTube, né? Radionovela espírita, vai ter uma porção de livros narrados de forma interessante. E aí você pode usar, né? Transformar algo que te afeta numa coisa melhor, numa coisa, né? Para você, não vai adiantar buzinar, né? Então tem que se conter, se controlar e transformar, às vezes, uma ação ruim em alguma coisa boa, em alguma coisa melhor. Então eu agradeço a todos, tá? A presença, a reflexão, que a gente possa levar essa reflexão para a semana, para a vida, né? Que dirá, e fazendo uma pequena ação todo dia, lembrando do efeito borboleta que a gente pode causar com uma pequena ação, transformando, às vezes, algo que a gente nem imagina. Uma boa noite a todos. Agora eu vou fazer as vibrações com o pessoal de casa, o passe à distância, e aí depois a gente finaliza com o pessoal da live e chama para o atendimento. Bom,
Então, agora, nesse momento de paz, de tranquilidade, aproveitando as reflexões da palestra de hoje, vamos emanando as nossas melhores emoções, ações, sentimentos de gratidão, de paz e de tranquilidade para todas as casas de orações, hospitais, asilos, creches, para aqueles que se encontram adoentados, para aqueles que se encontram morando na rua, para os nossos governantes, para o nosso planeta, para os nossos familiares. E assim vamos deixando uma emanação para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim pedimos aos mentores espirituais da Casa do Caminho, dos lares das pessoas que estão nos assistindo, que possam adentrar esses lares, fazer uma limpeza nesses lares, abençoar, acalmar, limpar, que possa fluidificar a água daqueles que colocaram ali, ou se não colocaram, que possa fazer a fluidificação na água das casas, e que possam nos abençoar, nos proteger, nos amparar e nos guiar durante toda a nossa semana, e que essa semana seja de paz, tranquilidade, amorosidade e muito amor. Uma boa noite e muito obrigada.